Mas por que e como teria sido a prisão chamada a funcionar na fabricação de uma delinquência que seria de seu dever combater? Aqui na página 272, Foucault vai se perguntar, né? Por que a prisão fabrica a delinquência? A gente já viu isso em alguns outros momentos, mas se o objetivo dela é combater a delinquência. E ele vai dizer que a delinquência ela traz uma série de vantagens. Mas antes da gente ver essas vantagens, né, queria convidar vocês a se inscreverem no canal. Eu sou o professor Daniel Cidade, sou professor de filosofia, né? Além de se inscreverem, vocês podem ativar o sininho para receber as notificações, deixar aquele like maroto e se quiser contribuir com o Apoia-se, eu vou deixar o link aqui embaixo. Em primeiro lugar, na medida em que a delinquência é algo fabricado e na medida em que você fabrica inclusive conhecimento, né, sobre os indivíduos delinquentes e que antes desse contexto prisional, carcerário, de fabricação de delinquentes, você tinha uma série de ilegalidades, crimes e banditismos dispersos, tá? No momento em que você começa a fabricar a delinquência, quase de maneira, não diria científica, mas de maneira sistemática, você tem um poder de controle maior, você tem um maior poder de vigilância, você sabe mais com o objeto que você está lidando. Então essa é uma vantagem de fabricar a delinquência. Uma passagem muito interessante aqui. Os delinquentes se atiram fatalmente a uma criminalidade localizada, sem poder de atração, politicamente sem perigo e economicamente sem consequência. Mas essa ilegalidade concentrada, controlada e desarmada é diretamente útil. Ela pode ser em relação a outras ilegalidades, isolada e junto a elas, voltada para suas próprias organizações internas, fadada a uma criminalidade violenta, cujas primeiras vítimas são muitas vezes as classes pobres, acossada de todos os lados pela polícia, exposta a longas penas de prisão, depois a uma vida definitivamente especializada. Então, aqui Foucault, né, ele contrasta, né, existe uma delinquência aí que é desarmada, uma delinquência que não é perigosa e que é controlada facilmente pelo próprio poder disciplinar, mas existe uma delinquência violenta, né? Existe uma delinquência violenta, mas vamos entender que essa violência, ela, além de ser economicamente útil, ela é politicamente desarmada. O que significa dizer que ela é politicamente desarmada? Se você pensar, então, vamos pensar em traficante, por exemplo, né? O traficante, ele não representa um perigo político, tá? O traficante, e Foucault não está pensando em traficante, tá? Foucault não está falando nesse contexto, eu que gosto de trazer guerra às drogas, porque é um tema mais atual. Mas o traficante, né, quando Foucault vai dizer que as primeiras vítimas dessa delinquência são as próprias classes pobres, né, o que você tem é que os próprios contextos pobres são violentos. E todo esse contexto de delinquência, ele não ameaça as classes mais ricas, as classes mais abastadas. Então, é uma vantagem dessa criação da delinquência, tá? Seja ela violenta, seja ela não violenta, as consequências sempre vão estar permeando as classes mais pobres e elas são politicamente fracas, tá? Elas não se organizam, né? Todo esse potencial de pessoas que são jogadas às margens da sociedade, se tivesse organizado, teria reforma, teria revolução, teria toda uma revolta contra o poder vigente que coloca essas classes, coloca essas pessoas em condição desprivilegiada, né? Elas estariam organizadas, bastante organizadas, elas poderiam estar organizadas de uma maneira politicamente perigosa para a elite e quando você fabrica essa delinquência, elas não representam esse perigo. E além de não representar esse perigo, elas representam possibilidades de lucro econômico. E daí Foucault vai dizer, a delinquência, ilegalidade dominada, é um agente para a ilegalidade dos grupos dominantes. A implantação das redes de prostituição no século XIX é característica a respeito. Os controles de polícia e de saúde sobre as prostitutas, sua passagem regular pela prisão, a organização em grande escala dos lunapares, a hierarquia cuidadosa que era mantida no meio da prostituição, seu enquadramento por delinquentes indicadores, tudo isso permitia canalizar e recuperar, através de uma série de intermediários, os enormes lucros sobre um prazer sexual que uma moralização cotidiana cada vez mais insistente votava a uma semiclandestinidade e tornava naturalmente dispendioso. Na computação do preço do prazer, na constituição do lucro da sexualidade reprimida e na recuperação desse lucro,
o meio delinquente era cúmplice de um puritanismo interessado, um agente fiscal ilícito sobre práticas legais. Então olha que interessante, todo o puritanismo, toda a ilegalidade da prostituição existe, né, que é um exemplo que Foucault usa, porque permite lucro. A moralização sexual, inclusive, garante, né, esse lucro, porque você vai ter então você vai ter todo um contexto em que a sexualidade, né, que quer ser livre, né, ela vai precisar estar restrita. O que acontece em contextos de moralidade sexual restrita? As pessoas se reprimem e elas vão procurar em outros lugares. Então, a própria questão da semiclandestinidade da prostituição, a gente torna ela ilegal, mas a gente convive muito bem sabendo que existem lugares, né, lugares específicos que vão fornecer esse serviço e que não vão ser fechados. Não é como se a polícia, nossa, não sabemos onde existe prostituição, por isso não vamos fazer nada. Não, sabe-se muito bem onde existe prostituição, sabe-se muito bem, né, convive muito bem com a ilegalidade, convive muito bem com, então, agentes, né, policiais, fiscais ou qualquer coisa que seja ilícitos, tá? É certo cinismo do poder, né, que permite que a gente saiba exatamente onde é que são os pontos de prostituição, a gente saiba que elas são ilegais e elas se mantenham, não, né? Elas se mantêm em nome de um lucro e a gente, né, que quem diz, a lei tem que ser cumprida, sou legalista, etc., precisaria responder como é que a gente convive plenamente em harmonia com a semiclandestinidade da prostituição. Né? Não cabe num contexto que diz que a lei é feita para ser cumprida. Isso não existe nas sociedades, tá? Existem literalmente e de maneira muitas vezes explícita, né, contextos de ilegalidade que geram lucros, que têm seus agentes, seus fiscais comprados, né? Então é todo um jogo de poder aí bastante explícito, inclusive, que a gente pode ver nas sociedades. E daí Foucault vai trazer outros exemplos, né? Os tráficos de arma, os de álcool nos países de lei seca, ou mais recentemente os de droga, mostrariam da mesma maneira esse funcionamento da delinquência útil. A existência de uma proibição legal cria em torno dela um campo de práticas ilegais, sobre o qual se chega a exercer controle e a tirar um lucro ilícito por meio de elementos ilegais, mais tornados manejáveis por sua organização e delinquência. Então, a delinquência é que vai permitir que, né, em tráfico de drogas, de álcool, em contexto de lei seca, em tráfico de drogas, tá? Ela vai permitir que você extraia um lucro dela, ela vai permitir que essas práticas legais e esse lucro ilícito seja perfeitamente manejável por quem detém certo tipo de poder, né? Classes dominantes, agentes dominantes, policiais, enfim, né, não estamos querendo analisar aqui qual que é o aparato que realmente vai tirar esse lucro, porque vai variar muito de contexto para contexto. A delinquência, ela também vai permitir que crie-se espiões, pessoas infiltradas em manifestações, em greves, em revoluções. Foucault vai chamar isso de exército de reserva do poder, tá? O delinquente, né, é uma pessoa que muitas vezes, na ânsia de sair dessa condição de delinquência ou alguma coisa, vai aceitar exercer um papel que vai enfraquecer as camadas mais populares quando essas tentam se organizar. Seja numa greve, seja numa revolução, seja num sindicato, seja numa associação operária, seja num partido político, tá? Então, o delinquente é uma figura bastante manejável pelo poder, tá? Então, é importante que o poder fabrique delinquentes, né? A prisão é uma fábrica de delinquentes, porque você consegue, então, manter as camadas mais pobres subjugadas mesmo, né? Impedir que elas se emancipem. E como uma tecnologia de poder, eu não canso de falar, né, usar o termo tecnologia de poder, tá? Então a delinquência ela é uma tecnologia de poder utilizada para a manutenção de poder de um grupo. É porque favorece a vigilância de uma população que a delinquência é importante. Vamos ler mais uma passagem. A delinquência, com os agentes ocultos que proporciona, mas também quadriculagem geral que autoriza, constitui em meio de vigilância perpétua da população. Um aparelho que permite controlar, por meio dos próprios delinquentes, todo o campo social. A delinquência funciona como um observatório político. Os estatísticos e os sociólogos dela se utilizaram, por sua vez, bem depois dos policiais.
Vamos continuar pensando, né, o conceito de exército de reserva do poder, né, a ideia de que, para quem não sabe, exército de reserva é um conceito marxista, né, Marx diz que existe toda uma classe de desempregados no capitalismo para garantir que aqueles que estão empregados por salários baixos, né, queiram que mantenham, tenham medo de perder o seu emprego e aceitem as condições precárias em que são empregados, né, porque o emprego é ruim, mas pior do que esse emprego é estar desempregado. A gente viu esse discurso, né, com Bolsonaro, Paulo Guedes, né, vamos acabar com lei trabalhista porque é melhor do que desemprego, né? Isso é fabricado, tá, gente? Isso é fabricado e exército de reserva é isso, tá? São essas pessoas que não têm nada a perder, para as pessoas que têm muito pouco a perder ainda se sentirem gratas, né, pelo esse pouco que elas têm a perder. Então, traduzindo esse exército de reserva lá do marxismo para o poder, é um pouco isso, né? O delinquente, ele é a pessoa que não tem nada a perder socialmente, então a sua existência garante que, né, eles são seres difamados, a gente são a escória então da sociedade, e nós que estamos em situações bem precárias, a gente pensa, poxa, pelo menos não estou ali, né? Muitas vezes até cria ódio, cria uma série de sentimentos contra eles. E isso funciona enquanto exército de reserva, tá? Isso funciona então como uma carta na manga, né, do poder para, você tá aí, você tá num emprego ruim, você tá desempregado, mas ainda assim, melhor estar desempregado do que ser um delinquente, do que estar na cadeia, do que isso, do que aquilo. Então, isso garante toda uma vigilância e um controle sobre a população. Nunca foi sobre punir as práticas ilegais, nunca foi sobre ressocializar ninguém, tá? Mas a última passagem dessa aula. Não há uma justiça penal destinada a punir todas as práticas ilegais e que, para isso, utilizasse a polícia como auxiliar e a prisão como instrumento punitivo, podendo deixar no rastro de sua ação o resíduo inassimilável da delinquência. Deve-se ver nessa justiça um instrumento para o controle diferencial das ilegalidades. Em relação a este, a justiça criminal desempenha o papel de caução legal e princípio de transmissão. Um controle diferencial das ilegalidades. Garantir que ilegalidades de pessoas mais ricas, né, certo tipo de legalidades, inclusive as ilegalidades que lucram, né, com a prostituição, com o tráfico de drogas, né? Lembrando que as pessoas que mais lucram com o tráfico de drogas não são as pessoas mais pobres, né? Então, até porque isso é um contrassenso, né? Se elas estão lucrando, elas ficam ricas, mas existe todo um espetáculo, tá? Foucault vai inclusive dizer que os juízes fazem parte disso e poucos se rebelam contra esse espetáculo. Claro, né? Eles ocupam uma posição de privilégio, mas o que acontece aqui é que vai se usar a delinquência como tecnologia, como ferramenta, como mecanismo para garantir, né, que as ilegalidades da classe dominante mantenham-se tranquilas, mantenham-se numa condição que elas não vão ser punidas de fato. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado e boa noite.